Será que em um cenário de conflito o ouro é um porto seguro ou será que é o dólar? Será que é o Bitcoin? Como é que isso está se comportando agora, nos dias de hoje, em 2025, no momento que eu estou gravando esse vídeo? Quero falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi uma coisa muito interessante. Recentemente a gente começou a ver aí o conflito de Irã e Israel se intensificando. Infelizmente, então, já faz alguns dias que isso está acontecendo, e o que eu achei curioso é que o preço do Bitcoin não caiu muito, então o Bitcoin está acima dos 100 mil dólares, muito próximo aí da máxima histórica aí de 111 mil dólares, se eu não me engano. E por que isso é tão interessante? Então, porque historicamente o preço do Bitcoin se comporta como um ativo de volatilidade. Então a gente tem aí o comportamento da valorização do Bitcoin muito próxima com a valorização, por exemplo, da Nasdaq, que são as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, só que vezes 4, né? Então ele tem uma volatilidade maior que a Nasdaq. Quando a Nasdaq sobe, ele sobe ainda mais e é como se fosse uma Nasdaq, um SP500 alavancado. E um dos mercados que mais se valorizou aí nos últimos anos foi exatamente o mercado americano, SP500 e Nasdaq. Então, esse aí é um dos dados que mostra o potencial do Bitcoin. Mas, geralmente, quando esses ativos caem, o preço do Bitcoin também costuma cair, e o que sobe nesses cenários geralmente é o dólar. Então, por exemplo, hoje mesmo, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin teve uma queda de em torno de 1%, o SP500 teve uma queda aí um pouco menor, de 0,35%, e o dólar subiu. Então é exatamente isso que geralmente acontece. Bom, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos. Eu trago alguns dados, trago a minha opinião, algumas informações, e vocês devem avaliar e reter o que faz sentido, o que é verdadeiro, né? Então, não levem essas informações aqui como uma dica de investimentos. Mas o que a gente está vendo é o preço do Bitcoin caindo pouco aqui, mesmo nesse cenário, que é um cenário de conflito, que é um cenário bastante preocupante. E o próprio SP500 também, certo? Então, isso pode significar algumas coisas. Pode significar que o mercado está entendendo que esse conflito não vai se estender por muito tempo ou vai ser mais ameno do que algumas pessoas estão esperando. Tomara que isso seja verdade, mas também pode significar que o Bitcoin está cada vez mais se comportando como um ativo menos volátil, e de fato a volatilidade do Bitcoin vem caindo, e como um porto seguro para momentos de caos. Inclusive, durante o início do conflito da Rússia e da Ucrânia, um dos ativos que era um dos locais onde o Bitcoin era mais utilizado era justamente por lá, na Rússia e na Ucrânia. Por que isso acontece, então? Porque o Bitcoin ele funciona de forma descentralizada, ele não depende de bancos, de agências bancárias, de caixas eletrônicos. E quando a infraestrutura na Rússia e na Ucrânia estava prejudicada, pelo fator do conflito, então o Bitcoin começou a ser muito utilizado. Além disso, as pessoas poderiam aí movimentar muito facilmente o seu dinheiro em Bitcoin. É basicamente uma chave privada que você pode memorizar na sua cabeça, você pode movimentar aí milhões de dólares. Com pouca fricção, certo? Então, talvez o Bitcoin esteja se consolidando cada vez mais como um ativo robusto, antifrágil, certo? Não sei se ainda é possível dizer isso, porque o mercado americano também não está caindo tanto quanto poderia. Inclusive, o Bitcoin teve uma correção agora, quando o mercado americano teve uma correção. Só que essa correção no Bitcoin foi mais amena do que talvez tivesse sido em outras épocas. Então, o preço do Bitcoin caiu aqui 20%. E se a gente analisar aqui nos Estados Unidos, a queda nas ações aí foi de mais ou menos 20%. Então, embora o Bitcoin tenha uma valorização muito maior do que o SP500 em momentos de valorização, certo? Em momentos de queda ele está se comportando até muito bem, e isso é interessante, e era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Não temos nenhuma garantia que isso vai continuar acontecendo, mas é um ponto interessante sim para a gente mostrar. Sim, outra coisa, a gente tem o VIX aqui também, que é o índice de volatilidade aqui nos Estados Unidos, e quando o mercado cai, esse índice ele aumenta geralmente, certo? Mas aqui a gente tem uma redução na volatilidade no dia de hoje, mas deixa eu dar uma olhada aqui como é que está se comportando nos últimos meses. Enfim, é relativamente alto aqui, deixa eu colocar no histórico.
Então a gente teve um pico aqui de volatilidade, na verdade, quando o S&P 500 caiu, certo? E até não está muito alto no momento atual. Até porque o mercado americano, Bitcoin e outros ativos não estão caindo tanto. Bom, qual que é a relação disso com o ouro? Então, o ouro também está na sua máxima histórica, assim como o S&P 500 e assim como o Bitcoin. Deixa eu voltar aqui para o Bitcoin. Certo. Então, assim como o Bitcoin, assim como o S&P 500, o ouro também está na sua máxima histórica. Existe aí, talvez, uma correlação interessante com o M2, então a gente tem expansão da base monetária global e esses ativos estão capturando esse valor. É algo que eu já mostrei em outros vídeos dessa relação aí. Se eu não me engano, a informação aí da Lynn Alden é que em 80% das vezes em que o M2 subiu, o Bitcoin também subiu. Então existe aí uma certa correlação entre as duas coisas. Bom, quando acontece uma tragédia mais significativa, o dólar costumava ser uma reserva de valor, pelo menos no curto prazo. Então, por exemplo, em 2008, em 2020, quando a gente teve esses crashes aí, o dólar costumava se valorizar frente às moedas mais fracas, como o real e por aí vai. Cash is king, certo? Então, as pessoas viam o dólar como cash, o ativo de maior liquidez, e quem tinha cash, quem tinha dólar, se beneficiava nesses cenários de crise, mas pode ser que no longo prazo, então, o ouro acabe sendo considerado um ativo mais robusto aí para sobreviver aí durante crises. Isso aconteceu ao longo da história. Bom, a gente tem as moedas fiduciárias aqui se desvalorizando ao longo do tempo, então, obviamente, moedas fiduciárias não são uma boa opção, geralmente, para nenhum momento mais longo, certo? Para um prazo mais longo. Então, o ouro sempre foi uma alternativa, que inclusive tem essa matéria aqui que fala justamente sobre o poder do ouro aí durante conflitos mundiais, como que eles afetaram o valor do ouro. Aqui em bullet points, em tópicos, então o ouro é visto como um porto seguro durante conflitos, atraindo investidores em tempos de incerteza. As guerras geralmente aumentam a demanda por ouro, o que pode elevar seu preço. Os bancos centrais desempenham um papel fundamental na regulamentação do mercado de ouro, blá blá blá, influenciando no seu valor por meio de suas reservas. Isso aqui é o discordo, na verdade, quando bom, de fato, os bancos centrais influenciam no preço do ouro, mas isso não é não traz nenhum benefício para o ouro. Inclusive, vários economistas diziam que depois de 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, final da paridade do dólar com ouro, o ouro ia perder valor porque ele não estava mais ancorado no dólar. E o que aconteceu, obviamente, foi exatamente o contrário. Para surpresa de um total de 0 economistas austríacos ou estudantes da economia real, as pessoas sabiam que o valor real estava no ouro, que era um ativo escasso, existia uma escassez física, existe até hoje, reserva de valor durante milênios, enquanto que as moedas fiduciárias perderam aí boa parte do seu poder de compra ao longo do tempo e tendem a colapsar porque políticos e burocratas não param de imprimir dinheiro, pois eles se beneficiam da impressão de dinheiro através do efeito Cantillon. É uma questão de incentivos, certo? Então não é o ouro que depende do dólar, ou dos bancos centrais, ou de políticos e burocratas, sim o oposto. É o dólar que, depois que perdeu aí essa paridade com o ouro, começou a se desvalorizar. Tem inclusive um vídeo muito visto aqui no canal, que eu recomendo que você assista se você ainda não assistiu, que é o que aconteceu em 1971, que explica justamente quais foram as consequências nefastas da separação do dólar com o ouro. Nefastas para nós, para quem paga imposto. Então, tiveram consequências sociais, inclusive queda na taxa de natalidade, e várias outras, certo? Não só consequências meramente econômicas, até porque as consequências econômicas e sociais elas estão conectadas. Não existe como separar a economia dos fatores sociais, porque esses fatores são interdependentes. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui, né, nos outros bullet points dessa reportagem. Inflação e flutuações do dólar americano também impactam o preço do ouro. Ok. Só que o ouro também tem esse papel muito maior aí no dólar do que o dólar no ouro. O ouro é mais perene que o dólar, certo? A história mostra que o ouro frequentemente atinge o pico durante crises, provando sua estabilidade como um ativo. E como falei, na verdade, logo no momento da crise, ele tende a se desvalorizar um pouco, mas depois ele recupera, né? Aqui, por exemplo, em 2020, a gente teve uma desvalorização de 12% do ouro, depois caiu ainda um pouco mais, mas
mas no longo prazo ele se manteve relativamente estável e depois se valorizou, certo? É mais ou menos o que acontece com o Bitcoin, só que o Bitcoin de forma muito mais volátil. Então, o Bitcoin aqui, a gente tem aí uma desvalorização significativa, aqui, por exemplo, caiu 61% de 2021 a 2022, só que depois de 2022 até agora se valorizou 528%. Então, ele cai, mas ele sobe muito mais. Historicamente, não é uma dica de investimentos, novamente, blá blá blá, o disclaimer clássico aqui do canal. Mas o que eu quero trazer aqui então? Estamos em uma situação um tanto caótica no mundo. Parece que homens fracos criaram tempos difíceis, estamos vendo tempos difíceis. Então temos vários conflitos no mundo. Temos o conflito que a gente já mencionou de Israel e Irã, temos conflito Rússia e Ucrânia e outros aí que estão batendo na porta. Nesse momento, então, o ouro pode ser uma reserva de valor, mas ninguém sabe como é que o Bitcoin vai se comportar, porque o Bitcoin é um ativo muito novo. Mas o que eu acho interessante é que parece aí que o Bitcoin tem potencial de disruptar o ouro. O que isso significa? Significa que assim como, por exemplo, as câmeras digitais disruptaram as câmeras aí com filme, e a Kodak, que era uma das maiores empresas do mundo, deixou de ser, pode ser que o Bitcoin seja o ouro digital. Inclusive, não sou eu que diz isso, o CEO da BlackRock, se eu não me engano, mencionou que o Bitcoin parece ser o ouro digital. Então, cada vez mais a gente tem políticos, países, empresas, ETFs, fundos de investimento e por aí vai, adotando o Bitcoin como a reserva de valor. E o Bitcoin vem ganhando espaço aí, então, como o ouro digital. E quando a gente fala de disrupção, então, se de fato o Bitcoin for a tecnologia que vai disruptar o ouro, eu lembrei logo desse diagrama aqui muito interessante, que mostra o diagrama dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ds, certo? Então é o que acontece geralmente quando há uma disrupção tecnológica. Em um primeiro momento, a digitalização, certo? Então, por exemplo, esse diagrama é muito utilizado no caso da Kodak, certo? Digitalizar, depois a decepção. Então, por exemplo, trazendo para um outro caso, o caso do ChatGPT, certo? Então, tem a questão digital. A decepção seria, por exemplo, as pessoas estão usando o Bitcoin ou a inteligência artificial, por exemplo, e percebem que o ChatGPT deu uma resposta ruim, não é tão bom quanto elas achavam, tudo mais. Decepção. No caso do Bitcoin, as pessoas, Bitcoin é muito legal, mas demora muito tempo para transacionar, as taxas são altas e tudo mais, e esses problemas acabam sendo resolvidos com o tempo. No caso do ChatGPT, a tecnologia melhora e as respostas se tornam cada vez mais, com uma acurácia cada vez maior. No caso do Bitcoin, a gente tem outras camadas, por exemplo, o segundo layer do Bitcoin, a Lightning Network, segunda camada, certo? Com transações mais rápidas e de baixo custo, e por aí vai. Então, quando esses problemas são resolvidos, acontece a disrupção, de fato, que é quando o crescimento começa a ficar exponencial. Então, depois, desmaterialização, a desmonetização e a democratização, no sentido de que a tecnologia chega para todos. No caso do Bitcoin aí, a gente já tem grandes empresas entrando no Bitcoin, mas muito aos poucos. Então, colocando o pezinho ali no Bitcoin, falando sobre o tema, dizendo que pode ser o ouro digital, mas ainda não está totalmente popularizado, não é algo que todo mundo utiliza o tempo inteiro, não é a base do sistema financeiro global, não sabemos se será no futuro, mas só pelo fato de haver esse potencial já é algo fantástico. Não à toa, economistas clássicos aí como Hayek diziam que a gente não terá um bom dinheiro enquanto a gente não tirar esse dinheiro das mãos do governo com algo que não pode ser parado, descentralizado, incorruptível, e é basicamente o que a gente vê no Bitcoin hoje. É como se o Hayek estivesse prevendo o Bitcoin, lembrando, Hayek foi um economista austríaco que ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Economia. Não que ganhar o Prêmio Nobel de Economia necessariamente signifique muita coisa, mas de fato o Hayek escreveu várias coisas interessantes, como por exemplo o livro dele, A Desestatização do Dinheiro, onde ele fala sobre a importância da competição de moedas em um mercado. A gente sabe que quando um serviço é oferecido simplesmente de forma pública pelo Estado, por políticos e burocratas, não há incentivos para que esse serviço seja bom, ou para que o produto seja bom, a gente precisa de competição. E o Bitcoin nada mais é do que uma moeda que está competindo de forma descentralizada, talvez que não pode ser parada com outras moedas, e pelo menos até o momento está ganhando em termos de valorização. Então, se a gente pegar aqui o preço do Bitcoin de 2016 até agora, ele se valorizou mais de 22.000%, o que é algo realmente incrível.
Enfim, eu não preciso aqui mencionar o potencial de valorização do Bitcoin, um ativo que em 2016 estava valendo $453 e hoje está valendo mais de $100 mil. Então é realmente uma valorização absurda. Inclusive, pelo fato das moedas fiduciárias estarem colapsando aqui e as pessoas estão cada vez mais percebendo isso. Não à toa, o rating de crédito dos Estados Unidos foi reduzido recentemente, então mais pessoas estão percebendo que a dívida de mais de 37 trilhões de dólares nos Estados Unidos não será paga. O problema da dívida não é só nos Estados Unidos, mas é global. As pessoas estão percebendo isso e estão migrando para ativos escassos, como o ouro, que está na sua máxima histórica, e como o Bitcoin. É muito parecido com o que aconteceu na República de Weimar, que antecedeu então a Segunda Guerra Mundial. A República de Weimar, na Alemanha, mostrou esse cenário. Então, quem aprende aí com o passado consegue se prevenir para o futuro. O que aconteceu então na República de Weimar? Basicamente, uma hiperinflação muito grande. E a gente viu o preço do ouro se comportando como se fosse o preço do Bitcoin. Esse gráfico aqui que vocês veem na tela não é o preço do Bitcoin, é o preço do ouro, que se comportou de forma exponencial. Na Alemanha, não porque o ouro era muito arriscado, muito volátil ou nada do tipo, mas sim porque a moeda aí da Alemanha estava colapsando. E é basicamente o que a gente vê hoje com as moedas fiduciárias, talvez, claro, com uma velocidade menor, pelo menos no caso do dólar americano, uma velocidade um pouco maior no caso do real brasileiro, ainda maior, por exemplo, nas moedas dos países com um colapso econômico financeiro como Venezuela e como quase aconteceu na Argentina, certo? Porque a situação foi revertida recentemente aí com o Milei, então a gente tem uma valorização de mais de 100% em dólar, por exemplo, na Bolsa da Argentina, no ETF da Argentina, desde a eleição do Milei, coisa que eu já comentei aqui no canal. Bom, então o que está acontecendo, resumindo todo o ponto? A gente está vivendo um período de tempos difíceis, talvez criado por homens fracos. Período de conflitos em todo o mundo e moedas fiduciárias colapsando. Quando isso acontece, as pessoas acabam migrando para ativos físicos e escassos. Historicamente, o ouro foi uma boa reserva de valor. Pode ser que o Bitcoin consiga disruptar o ouro. Não temos como saber, e o vídeo não é uma dica de investimentos, mas é o que aparentemente está acontecendo. Então, vemos por um lado moedas fiduciárias colapsando e por outro ativos escassos se tornando uma reserva de valor, e o Bitcoin, por ser um ativo muito recente, ainda tem muito valor para absorver se essa tendência continuar. Algo parecido com o que aconteceu com o ouro na República de Weimar, por exemplo, no colapso da moeda estatal alemã e na ascensão do ouro aí, como uma reserva de valor, como sempre foi. E, enfim, estejam preparados, analisem essas informações e, por favor, fiquem à vontade na seção dos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. Será que todo esse cenário aqui está se desenhando dessa forma? Será que eu errei em algum ponto ou a minha análise parece fazer sentido no seu ponto de vista? Quero muito saber a opinião de vocês. Eu gosto também quando o pessoal manda dúvidas. Eu quero, de repente, juntar várias dúvidas para gravar um vídeo respondendo mais de uma dúvida. Eu acho que é um formato legal aqui para o canal também. Para quando a gente tiver esses episódios filler, certo? Então, eventualmente eu entro aqui porque eu quero gravar um assunto interessante e eu preciso parar e gravar, mas eventualmente eu acho legal fazer alguns episódios filler aqui no canal, ou seja, com vários tópicos diferentes, atemporais, tirando dúvidas. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mande o vídeo para aquele seu amigo que se interessa por mercado financeiro aí, que quer saber o que está acontecendo no mundo. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.